Bom dia, minha gente. Seguinte, hoje eu te darei aí um tutorial de como funciona, de como se dará a criação de um circuito elétrico através dessa simulação. Essa simulação eu também vou deixar disponível aqui no Google Sala de Aula para que você, obviamente, monte seu circuito. Intro e Lab. Intro são elementos simples ali de um circuito elétrico. Então, no caso, qual que você vai apertar? Você vai clicar aí no Lab, tá certo? Então, você vai clicar no Lab, que é onde nós iremos, de fato, construir o circuito elétrico e entender quais são as características dessa corrente elétrica, por exemplo. Então, tá aí, ó, uma tela azul. Nessa tela azul, você vai construir o seu circuito. Então, uma das primeiras coisas que nós utilizamos num circuito seria o quê? A nossa bateria, a nossa pilha, tá certo? Então você vai clicar em cima da pilha, segurar ali com o mouse e colocar em qualquer ponto do circuito que você quiser. Coloco de um lado, coloco do outro. Detalhe, eu posso pegar ali na extremidade e movimentar, girá-la, tá certo? É uma outra possibilidade também. Até porque a pilha não tem um lado positivo e um lado negativo, então fique esperto. Você tem que ficar ligado com relação a isso, tá certo? Então essas bolinhas azuis são partículas, partículas que têm uma característica específica. Elas são ora positiva, ora negativa. É o que nós chamamos de cargas, tá certo? Então essas partículas nós iremos ao longo do tempo entender como que isso ocorre, a partir ali de algumas simulações e de algumas situações cotidianas, que eu tenho certeza que você já passou por alguma situação dessas. Isso eu não tenho dúvidas, tá certo? Então, ó, dá uma olhada. Aqui eu tenho John Travolta. John Travolta é um ator que provavelmente você não conhece, mas ele é muito conhecido. Seu pai, seus avós, seus tios, com certeza saberão quem é esse jovem. Uma das características desse ator é o quê? Embalos de Sábado à Noite. Ele tem um personagem muito impactante, um personagem muito importante, em que ele dançava bastante. Então aqui, ó, estou te mostrando o quê? Uma eletrização. Como assim uma eletrização? Ó, dá uma olhada, eu não estou movimentando o meu sapato. O meu não, né? Na verdade, o sapato do John Travolta. Então, eu estou esfregando o sapato dele no tapete. O fato de esfregar, atritar esse sapato no tapete, faz com que o corpo dele fique eletrizado. Ou seja, o que está acontecendo aí? O John Travolta, ele não está mais neutro. Ou ele está mais positivo, ou ele está mais negativo. Tá certo? E o que é mais importante que você note? Ó, dá uma olhada. O tapete, ele é confeccionado com um tipo de material diferente da roupa do John e diferente do que? Da bota, do calçado, tá certo? Então, toda vez que nós atritarmos, toda vez que isso ocorrer, você vai observar que ele vai ficar eletrizado. Nesse caso, as cargas negativas saíram ali do tapete e subiram ao longo de todo o corpo do John. Vai ficar eletrizado? Vai, minha gente. Vai ficar eletrizado. Para sempre? Não. Para sempre também não, né? Então, nós vamos perder essa eletrização de algum modo. Normalmente é pelo ar. Você vai propagar, você vai espalhar essas cargas pelo ar. Detalhe, está muito quente. E a umidade não está muito baixa? Então, isso infelizmente não ajuda na nossa odisseia aqui de perder essas cargas. Então, como que ele vai perder essas cargas? Opa, olha ali o choque. Exato. Esse choque vai acontecer por quê? O choque nada mais é do que essas cargas em movimento, essas partículas em movimento, tá certo? Por conta do metal ali da maçaneta. Então, esse metal aí da maçaneta faz com que esses elétrons sejam atraídos para aquela maçaneta.
Principalmente porque a maçaneta está em contato com a porta, que está em contato com o chão, tá certo? Então, em contato com o chão, chão, aterramento. Então, dá uma olhada. Claro que se eu atritar muito rápido, o número de cargas que vão subir vai ser maior. Então, eletrização por atrito, tá certo? Então, basicamente é isso que acontece. Nós teremos aí o choque elétrico. Se eu modificar as roupas do John, provavelmente essa eletrização vai ocorrer de forma diferente. Ela pode ficar mais intensa ou menos intensa. Não é à toa que seus pais pedem para que você, sempre ao tomar banho, utilize o quê? Havaianas. Ou utilize alguma sandália de borracha. Para quê? Se houver qualquer tipo de choque elétrico, alguma sobrecarga ali no seu chuveiro, a Havaiana gere algum tipo de resistência por conta da borracha. Ela é o que nós conhecemos como um isolante elétrico. Disso eu tenho certeza que você sabe, né? Tenho certeza que você conhece condutores isolantes. Metais, no geral, são condutores elétricos. É claro que nós temos ali algumas exceções, mas, né, enfim, ao todo, sim, eles conduzem bastante. Não só eletricidade, como calor, tá certo? Então, só estou repetindo aí várias vezes para você entender como que ocorre essa eletrização, essa estática. Dinâmica, movimento. Estática, teoricamente parado, né? Um outro exemplo bem clássico também é o balão. Não só o balão, como essa roupa de lã. Então, observem, sempre são duas coisas diferentes. Ora o balão, ora a tal da roupa de lã. Então, ó, balão plástico e lã. Então, são duas substâncias diferentes. Então, o que eu farei? Ó, dá uma olhada. Ali do lado, seu lado direito, eu tenho uma parede. Claro que ele está aparecendo para ti cargas positivas e cargas negativas. Todo o corpo, todo o material é feito por essas cargas, tá certo? Por essas partículas portadoras de carga. Então, nesse caso, todos os três corpos estão neutros. Por que eles estão neutros? Porque eles têm tanto cargas positivas quanto cargas o quê? Negativas, tá certo? Então, ó, aproximei ali o meu balão. Olha o que está acontecendo ali com a camiseta, com aquele agasalho de lã. Tá vendo que as cargas negativas todas foram atraídas pelo balão? Então isso é um problema, minha gente. Por que é um problema? Vemos agora as leis de atração e repulsão. Dá uma olhada aí. Ó. Então, a parede, os elétrons estão afastando, estão repelindo, que é a repulsão. Guarda aí essa palavra. Repelir, repulsão, atrair, atração. Tá certo? Então, o balão é atraído pelo agasalho e repelido pela parede, ali algumas das partículazinhas. Tá certo? E não só isso, eu posso acrescentar um segundo balão. Então, ó, se eu pego ali ó, outro balão, opa, não deu muito certo porque o outro já está totalmente eletrizado. Então eu tenho que reiniciar toda essa simulação. Não se preocupem, vou deixar as simulações para que vocês brinquem aí no Google Sala de Aula, tá certo? Então, agora, ó, observe, um balão está repelindo o outro, porque os dois ficaram negativos. Ou seja, negativo com negativo repele, positivo com positivo repele. Positivo com negativo atrai, tá certo? Então, detalhe, tudo isso que eu estou te falando agora foi, como eu posso dizer, acabou sendo um padrão por meio de experimentos, idênticos ao que eu estou te mostrando. Então, de forma empírica, então quando eu falar empirismo, empírico, eu estou falando de na prática. Então, ali várias pessoas fizeram experimentos e observaram as mesmas coisas. Então, aqui, no Japão, Inglaterra, qualquer lugar.
Se o resultado for o mesmo, está dentro do método científico, tá certo? Então, eu estou fazendo os mesmos métodos, estou realizando os mesmos experimentos e muitas vezes acho que a mesma resposta para esses problemas, para esses experimentos. Então, o método científico funciona dessa maneira, tá certo? Então, só te mostrando ali como que essas cargas elas se apresentam, como que elas são modificadas. Eletrização por atrito, falou minha gente? Então, não se esqueça dessa palavra. Detalhe, faço isso comumente? Sim, no seu celular. Quando você está movimentando os aplicativos na sua tela. É basicamente a mesma coisa que você está fazendo. Bom, um outro tipo de fenômeno que você também pode confundir com eletricidade é o magnetismo. Não é à toa que na física nós temos ali uma área, o eletromagnetismo, que basicamente é a junção desses dois fenômenos. Então, e até há pouco tempo, até algumas décadas atrás, nós não conhecíamos o como realizar essa junção. Como que a corrente elétrica, qual era a relação da corrente elétrica com o magnetismo. Então, estou te mostrando aí um ímã, norte e sul, e estou te mostrando também uma bússola. Está vendo aquela setinha ali, ó? Uma setinha vermelha e uma setinha branca? Aquilo é uma bússola. E a bússola ela está sendo útil para quê? Dá uma olhada aí. Para denotar o que nós chamamos de campo magnético, beleza? E esse campo magnético ele pode ser observado por um fenômeno muito bonito, que eu vou te mostrar agora. Para quem quer ver a aurora, é bom ficar de olho no que acontece no Sol, pois o fenômeno depende das erupções solares, que são aleatórias. Quando ocorrem explosões na superfície do Sol, aumenta a emanação de radiação e a intensidade do vento solar. Quando esse vento solar chega próximo à atmosfera, ele é canalizado pelo campo magnético terrestre. A luz da aurora é proveniente da colisão das partículas do vento solar com os átomos, principalmente oxigênio e nitrogênio, do ar. Depois de muito aprendizado, chuva, vento e mais de 1000 fotos, eu estou bem satisfeita. Bom, então eu posso te mostrar aqui esse campo magnético. O que é esse campo magnético? São essas linhas que estão sendo retratadas aí no vídeo que eu acabei de te mostrar, tá certo? E, basicamente, é uma região do espaço que nós não conseguimos enxergar, mas que nós acreditamos que funcione dessa maneira, por conta de alguns experimentos realizados, tá certo? E, no caso, esse campo magnético ele também funciona como um escudo natural da Terra. Um escudo para evitar radiações. E além de, obviamente, propagar toda aquela beleza que é a aurora boreal. Existem dois tipos de aurora, a aurora boreal e a aurora austral. Então só vai mudar ali os polos. Bom, aqui nessa simulação, estou te mostrando aqui. Tenho ali a bússola, que eu estou rodeando ali o ímã, no intuito de que você entenda que o ímã está ali agindo de acordo com os polos deste ímã. Então, a bússola está agindo de acordo com os polos do ímã. Até porque a bússola também é um ímã. Então, dito isso, você também tem que lembrar que a Terra ela se comporta como um ímã gigante, tá certo? Então, nós não temos o polo norte e polo sul geográfico da Terra? O magnetismo também propicia isso. Então, seria aquelas linhas que eu te mostrei há alguns segundos atrás na Terra. Só que eles funcionam de forma diferente, tá certo? Então, o polo norte geográfico é o sul magnético. E o sul geográfico, norte magnético, e vice-versa. Dá uma olhada. Estou te mostrando ali, eu tenho duas espiras. O que é espira? Um fio de cobre enrolado. Então, eu enrolei o fio de cobre duas vezes.
E estou colocando ali um ímã. Hora entra, hora sai. Hora entra, hora sai. Observe o movimento ali das partículas, daquelas bolinhas azuis. Por que eu preciso que você observe o movimento daquelas bolinhas azuis? Por conta da intensidade do feixe de luz. Liguei a válvula ali, a torneira. Movimentei o meu ímã, ora para um lado, ora para o outro. Ora para um lado, ora para o outro. Isso é o que nós conhecemos como corrente alternada. Então, essa corrente alternada é o quê? Por conta do movimento dessas partículas, dessas bolinhas azuis. E você observa aí uma variação da intensidade luminosa. É muito semelhante com o que acontece aí na sua casa. Sim, a sua lâmpada está piscando neste momento. Só que ela está piscando tão rápido, mas tão rápido, que você não consegue perceber. Na verdade, são 60 vezes a cada 1 segundo. Não é à toa que aparece assim nos seus dispositivos eletrônicos. Frequência igual a 60 Hz. Tá certo? 60 Hz, 60 vezes por segundo. 50 Hz, 50 vezes por segundo. E assim sucessivamente. E detalhe, isso aqui também é uma amostra de como funcionam as hidrelétricas. Lembra lá da hidrelétrica? Não só da hidrelétrica, na verdade. Nós já comentamos um pouquinho sobre energia nuclear, falamos sobre diversos tipos de energia. Falamos sobre a energia eólica, a energia solar, a termoelétrica, que são fontes, meios de produção de energia elétrica, aquela mesma energia elétrica que chega na sua casa, tá certo? Então, quanto maior for a altura, for a queda dessa água aqui, maior vai ser o quê? A quantidade de energia potencial gravitacional. Tenho certeza que você lembra disso. Então, a energia potencial gravitacional ela varia de acordo com o quê? Com a altura, com a gravidade e, obviamente, com o volume de água, com a massa de água que eu tenho ali. Tá certo? Então, e aí nós temos outras problemáticas. Por quê? Quando você vai construir uma hidrelétrica, eu preciso, obviamente, dessa altura tão grande, né? Dessa profundidade ali da água, para gerar o movimento, que é a energia cinética, que ali seria o movimento daquela rodinha ali com o ímã, tá certo? Para gerar energia elétrica. Mas aí, observe. Consequências ambientais. Fauna e flora provavelmente serão prejudicadas. Pessoas terão que sair de suas casas para que, de fato, haja uma queda d'água tão grande. Então, tá vendo como a física está ligada com diversos outros problemas sociais? Então, assim, tá tudo mesclado, minha gente. Então, por isso que é tão importante a alfabetização científica, por isso que é tão importante saber discernir. Tá certo? Então, a bússola está ali se movimentando loucamente de acordo com o quê? Com os polos norte e sul. Principal diferença do magnetismo para energia elétrica, para energia estática, seria o quê? A questão dos polos. A carga positiva, eu posso dissociá-la, eu posso separá-la da carga negativa. Não é isso? Eu posso ter partícula positiva e partícula negativa? Já com relação ao ímã, isso não é verdade, isso acaba não funcionando, tá certo? Se eu quebro o ímã no meio, as duas partes vão se reorganizar e as duas partes terão tanto norte quanto sul, tá certo? É como se fosse um positivo e negativo. Só que aí, no caso, a natureza, ou seja, do que foi feito, são naturezas diferentes, tá certo? Então, não confunda isso. Eu vou acrescentar aqui, dá uma olhada. Agora eu coloquei como se aqui no espaço não tem nada, entendo. Contudo, eu coloquei ali vários ímãs para que você consiga observar como que esses ímãs se comportariam. Então, esse campo magnético nós não conseguimos enxergar, mas por meio de experimentos ele está ali. Então, ele funcionaria de maneira similar ao que está sendo mostrado ali nessa simulação. Tá? Então, lembrando ali a frequência também da lâmpada. E é claro que eu também posso modificar a quantidade de espiras. Ou seja, o que seria essa quantidade de espiras? A quantidade de voltinhas que eu tenho ali no meu circuito. Então, se eu aumento
a quantidade de voltinhas, eu também vou aumentar a intensidade luminosa. Ou, se eu faço com que aquele ímã gire mais rápido, aumentando ali a vazão de água, logo eu aumento a frequência ali daqueles feixes de luz. Então, aumentando a frequência, você também não notaria que ela estaria piscando, assim como a lâmpada aí da sua casa, tá certo? Bom, voltando aqui ao nosso circuito, nós temos aqui a pilha. Então, eu vou criar agora um circuito com lâmpadas, interruptores, mais pilhas, um conjunto de pilhas, e não só isso, como que elas podem ser interligadas. Então, eu tenho aqui a minha pilha, tenho aqui as partículas, que são as azuisinhas, que são elétrons. Lembrando, é mais fácil retirar um elétron ali da eletrosfera do que um próton do núcleo. Lembra dos modelos atômicos que você já aprendeu ali em química. Então, observe, eu tenho aqui a lâmpada, 2 fios, e cada lâmpada tem ali 2 polos. O pinguelinho, que geralmente é o positivo, e o outro ali ao lado, que é o negativo. Lembrando que a pilha também tem 2 polos. Então, basicamente, você vai ligar ali um polo no outro e vai observar o quê? O movimento desses elétrons. Você vai observar que a velocidade desses elétrons também pode mudar. Não, quero acrescentar mais uma pilha. Então, você vai lá, corta o fio e coloca outra pilha. Então, sempre aonde tem ali aquela bolinha cinza, na intersecção ali entre o fio e a pilha. Então, coloquei a pilha, você consegue observar que o movimento dos elétrons também aumentou. E não só isso, a intensidade dos feixes de luz aumentou. Acrescenta uma terceira pilha, acrescenta uma quarta pilha. Observe na maneira como eu estou ligando essas pilhas. Então, tá vendo que tem uma parte laranja e uma parte preta? Então, ora positivo, ora negativo. Ora positivo, ora negativo. Sempre dessa maneira. Então, observe aí, ó. Aqui a intensidade luminosa aumentou muito. Não é à toa que os feixes de luz estão maiores também, tá certo? Então, basicamente é isso que você fará lá na sua VA, que será aplicado na próxima semana. Então, aqui, ó, fótons. O que é o fóton? Tenho certeza que você já ouviu falar da fotografia, você já ouviu falar do fotogênico, da fotossíntese. Então, nós acreditamos, né, de acordo com o método científico, que a luz, os feixes de luz, esses raios que você observa aí, eles são feitos por coisas muito, muito pequenininhas, que é o que nós chamamos de fótons, partículas bem pequenininhas. Então, esse conjunto de partículas, de fótons, seria o quê? O feixe de luz, que a gente tanto trabalha, que a gente tanto tenta investigar ali o seu comportamento. Tá certo? Então, fotografia, escrita com a luz. Não é isso? Não é uma foto? Fotossíntese, a síntese do alimento da planta a partir da luz solar. Fotogênico, reza a lenda, uma pessoa bonita ali quando fotografada, de acordo com 1000 padrões de beleza, mas é isso. E toda vez que apareceu fotovoltaica. Opa, isso é novo. Então, energia solar, nós geralmente temos aí, tem como você colocar várias placas em cima da sua casa, as placas fotovoltaicas, para quê? Para pegar o foto, que é a luz solar, e transformar em quê? Em volts, na voltagem que você utiliza aí na sua tomada. Então, ó, detalhe, estou acrescentando agora mais uma lâmpada. Ao acrescentar essa lâmpada, o que vai acontecer? Então, vamos observar aí. Então, lembrando, ali eu estou com o circuito o quê? Aberto. Por que está aberto? Está vendo que o circuito tem que ser ciclo, certo? Então, está vendo que tem um fio solto ali? Então, opa, tenho que observar esse fio solto ali. Então, eu tenho que fechar o meu circuito. Agora sim, com o circuito fechado, nós conseguimos que o quê? Haja um fluxo de elétrons. Então, ó, outra palavrinha bonita, fluxo, anota aí. Fluxo, movimento de partículas. Então, está muito claro agora. Então, as cargas estão se movimentando. Então, ó, você percebeu que hora eu falo carga, hora eu falo partícula. Então, para deixar isso muito claro, são partículas.
Essas bolinhas são partículas muito, muito pequenininhas que compõem a matéria, que compõem eu, que compõem você e assim sucessivamente. Detalhe, essas partículas elas têm uma característica em comum, que seria o quê? A carga. Agora eu estou te mostrando aí um chuveiro elétrico. Olha como é que é o resistor desse chuveiro. Exato, ou resistência. Resistência é o nome da grandeza. Resistor é essa molinha metálica que você observa aí. Então, esse resistor, ele geralmente é uns R$5 e é o que queima aí na sua casa. Então, o que está acontecendo? Aquelas bolinhas azuis que eu te mostrei agora, elas estão perpassando aí pela mola e, ao colidir as partículas com a mola, ela vai gerar o quê? Calor. Não é à toa que o seu chuveiro esquenta pra caramba. Então, detalhe, isso aí é uma invenção de um brasileiro. Exato, é a invenção de um engenheiro brasileiro, olha que bacana. Então, até então só existiam os chuveiros a gás, que eu acredito que você também já deva ter visto. Principalmente se você ou mora em prédio, ou se por algum acaso você já se hospedou em algum hotel mais antigo. Normalmente a gente tem aí vários tipos de chuveiros a gás, tá certo? Então, lembrando lá com relação à válvula, se você abre a válvula ali da água, né, deixa muito aberto, vai passar muita água, logo não vai dar tempo de aquecer. Agora, quando você reduz a vazão de água, vazar, quantidade de líquido, volume de líquido, se eu diminuo a vazão, o que vai acontecer? A água vai ficar mais quentinha, porque dá tempo ali da energia elétrica passar, e não só isso. A resistência, que é essa que eu também estou te mostrando, ó, tá vendo que existem vários tipos de resistência? Isso aí é uma resistência que vai nos circuitos elétricos. Então, eu abri meu circuito para colocá-la. Então, qual é o papel da resistência? Essa resistência aí, ela é o quê? Uma muralha. Ela vai resistir. Detalhe, estou aumentando ali a resistência. Aumento a resistência, eu estou diminuindo o quê? A velocidade dessas partículas. Então, diminuir a velocidade das partículas. Para quê? Então, existem várias aplicações. Até porque cada coisa na sua casa funciona com uma tensão diferente, com uma corrente diferente. Tá vendo que toda hora eu repito também as duas coisas? Corrente e tensão são coisas diferentes, tá? Não confunda. E de fato, opa, estou mexendo na resistência, mas não é a lâmpada? Sim, é a lâmpada. A lâmpada também é um tipo de resistência, só que é uma resistência especial. Então, você já viram aquelas lâmpadas incandescentes? Aquela na sua casa que aquece bastante? Sim, meus senhores, é isso mesmo. Aquela lâmpada ela tem ali um fiozinho de um elemento, de um metal chamado tungstênio. Olha que nome bonito. Então, e esse tungstênio é o que faz resistir ao movimento das partículas, é o que fará com que ela emita calor e luz. Metal não esquenta? Metal não muda a sua cor? Se tu aquecer muito o metal, ele não vai ficar vermelhinho? Não vai começar a emitir luz? Perfeito, é isso. Da mesma forma que eu também estou fazendo o quê? Modificando as pilhas. Você percebeu que eu modifiquei ali os lados das pilhas? Será que isso funciona no seu controle remoto? São duas pilhas no seu controle remoto, reza a lenda. Algumas são uma e aí vai variando de acordo com a marca. Mas, se eu troco a posição das pilhas, não vai rolar. O seu controle remoto, por mais que você bata no coitado, ele não vai funcionar. Tá certo? Então, tudo bonitinho. Positivo com negativo com positivo, e aí vai funcionar. Então, aqui, estou acrescentando agora um interruptor. Então, liga, desliga. Liga, desliga. Agora, circuito fechado. Circuito aberto. Então, circuito aberto, não tenho energia. Circuito fechado, tenho corrente elétrica, tenho ali o movimento dessas partículas portadoras de carga. Então, carga é uma característica das partículas. Não se esqueça disso. O disjuntor, tu já ouviu falar dele também? Certeza que já. O disjuntor é um dispositivo de segurança que ele é um interruptor, igual esse aí que eu estou te mostrando.
Sabe aqueles interruptores pretos que ficam ali na parede da sua casa? Existem vários, na verdade, 3, 4, aí vai depender do tamanho da sua casa e da quantidade de dispositivos elétricos e eletrônicos que você tem. Por quê? Se passar uma corrente elétrica muito elevada, o que o disjuntor vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó, tec, ou tec-tec, vai depender do seu disjuntor. Mas, então, o que significa isso? Passou uma energia elétrica, uma corrente elétrica muito alta, tipo na hora que você está tomando banho e fez toda aquela sauna, 40 minutos no banheiro para tomar banho? Pois é, você vai ouvir o TEC, ou seja, essa alavanca que é o disjuntor, que é esse interruptor, ela vai abrir o seu circuito, fazendo com que a água desça geladinha. Olha que alegria. Sim, minha gente, não é bacana. Então, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade seria o quê? Uma força externa. Uma força externa chamada mãe. Exatamente. Então, ela vai lá e exerce uma força com seu dedo e abaixa o disjuntor. Captou? Para você sair logo do banheiro, senão vai gastar muita energia de verdade. Né? Principalmente agora. Então, observe. A conta de luz com certeza vai ficar mais cara. Por quê? Porque não está chovendo. Está muito quente, a umidade está baixa. Então, se está muito quente, tem menos chuva. Se tem menos chuva, as hidrelétricas têm menos água. Se tem menos água, temos um problema. Vai ter menos energia elétrica. Então, se tem menos energia elétrica, aí vem a questão do capital. Eu vou o quê? Cobrar mais pela energia elétrica. Então, vão aparecer aí as bandeiras vermelha, verde, amarela. Tu vai pagar mais energia elétrica. Beleza? Então, é isso.